Bem-vindos ao podcast desta noite. O tema de hoje é a segunda morte. Vamos detalhar hoje as distintas causas que nos levam ao abismo e à segunda morte. Desde os anos 70 do século passado, o mestre Samael já nos alertava que naqueles momentos, milhões de criaturas humanas estavam descendo aos infernos após haverem cumprido o seu ciclo de 108 existências. Quando uma alma completa o ciclo de 108 vidas, a que tem direito aqui no mundo físico tridimensional, na superfície do planeta, deixa de renascer e ingressa na espiral involutiva até submergir no reino mineral. Muitos podem se perguntar por que 108 vidas e por que ocorre a segunda morte. O número 108 surge da multiplicação do misterioso 9 com o astrológico 12. 9 é o número da iniciação. Os 9 giros zodiacais totalizam 108 oportunidades dadas aos seres humanos. 108 também são as contas do Japamala ou do Rosário dos Budas. 108 também são as voltas que os sacerdotes hinduístas perfazem em torno do animal sagrado, a vaca, vivo símbolo da mãe cósmica. Portanto, existe um limite para cada ciclo humano na superfície do planeta. Se não houvesse tal limite, o ego seguiria se desenvolvendo e se robustecendo de tal forma que tornaria a vida impossível aos demais. Em certo sentido, é o que vemos hoje em nosso mundo. O mal coletivo atingiu tal grau que se tornou necessária uma catástrofe, e ela se manifestará brevemente, em tempo não definido. Ao longo de cada ciclo de 108 vidas, todos nós temos inúmeras oportunidades de autorrealização íntima. Nossa Divina Mãe trabalha intensamente para que nos motivemos a encarná-la. Porém, nem todas as essências querem se autorrealizar. Em realidade, bem poucas almas efetivamente buscam o caminho secreto da liberação dos ciclos de vida e morte neste vale de lágrimas. Além disso, há algo terrível, porém muito real, e queremos nos referir aos sinceros equivocados. As pessoas, em geral, se consideram muito virtuosas, do bem, cumpridoras dos deveres espirituais. Porém, no abismo, vivem pessoas sinceras, honestas, mas equivocadas. Ali estão ou vivem sacerdotes, ermitões, penitentes, esoteristas, faquires, pastores, bispos, papas. O Bhagavad Gita diz textualmente no canto 7, verso 3: entre milhares de mortais, poucos se esforçam para atingir a perfeição, e entre os que conseguem atingi-la, poucos são os que me conhecem em essência. Já há 2000 anos, o Cristo Jesus avisava, referindo-se a falsos apóstolos que andam por aí, fundando diversas seitas que jamais conduzirão à liberação final. Dizia o Cristo então: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis mar e terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno que vós. Mateus 23:15. É muito difícil despertar alguém para a autêntica realidade espiritual. O mesmo Cristo dizia: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque cerrais o reino dos céus diante dos homens, pois não entrais vós, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e como pretexto fazeis longas orações, por isto recebereis maior condenação. Já o mestre Samael, no capítulo 4
do seu livro Sim a Inferno, Diabo e Karma, nos alerta. O grave, distintos amigos, nobres irmãos, respeitáveis damas, é que aqueles que estão perdidos, os equivocados sinceros, sempre pensam que estão indo muito bem. Como fazer para as pessoas compreenderem que vão de mal a pior? Como fazê-las entender que o caminho que conduz ao abismo está calçado de boas intenções? De que forma podemos demonstrar às pessoas de consciência adormecida que a seita a qual pertencem ou a escola tenebrosa a qual se filiaram há de conduzi-los ao abismo e à segunda morte? É necessário dizer de forma clara e concreta que somente despertando a consciência passaremos a ver o caminho estreito, apertado e difícil que nos leva à luz. Por isso mesmo, nesta série de encontros, o primeiro que fizemos foi abordar o tema do despertar da consciência. Infelizmente, o tempo passa muito rápido. E mesmo tendo 108 oportunidades e cada uma delas com algumas dezenas de anos, o fato concreto é que cada um de nós está convencido que vai de bem a melhor. E não há meio de fazer alguém perceber que vive de forma equivocada e que cedo ou tarde acabará ingressando no abismo, onde a natureza realiza as purificações de todas as essências humanas. Para que o mal que existe em nós seja radicalmente eliminado, é indispensável a destruição total do ego animal nas diversas esferas submersas da natureza. A descida das ondas humanas ao interior do organismo planetário realiza-se passando pelas escalas animal e vegetal até ingressar definitivamente no estado mineral, ao próprio centro do planeta Terra. Só mediante a morte do ego torna-se possível a liberação da essência. Então, esta ressurge e sai novamente à superfície do planeta, à luz do Sol, para reiniciar um novo processo evolutivo dentro da dolorosa roda do samsara. Homero dizia que mais vale ser um mendigo sobre a terra do que um rei no império das sombras. Portanto, a descida aos mundos tenebrosos é uma viagem para trás pela senda involutiva, um afundamento sempre crescente em densidade, obscuridade, rigidez e em inconcebível tédio de tempo. É uma caída para trás, um retorno, uma repetição dos estados animal, vegetal e mineral. Enfim, um regresso ao caos primitivo. As almas do abismo se liberam com a morte segunda. Quando o ego e os corpos lunares são reduzidos a pó, recebem o passe da liberdade. As almas procedentes do interior do planeta, manchadas pela espantosa viagem subterrânea, cobertas de poeira, convertem-se então em gnomos do reino mineral, depois em criaturas elementais do reino vegetal. Mais tarde, transformam-se ou ganham corpos em animais e, por último, reconquistam o estado humano que perderam outrora. No final do livro A Magia das Runas, comentam o mestre Samael, dizendo: não cometam o erro de fornicar e adulterar. Abandone o hábito de borboletear. Quem vive borboleteando de flor em flor, de escola em escola, é candidato seguro ao abismo e à segunda morte. Abandonem toda autojustificação e toda autoconsideração. Convertam-se em inimigos de si mesmos, se verdadeiramente querem morrer. Somente assim conseguirão a iluminação. Amadíssimos, partam do zero, deixem de lado o orgulho místico, a mitomania e a tendência de se autoconsiderarem supertranscendidos. Todos são apenas pobres animais intelectuais condenados à pena de viver.
Façam um inventário de si mesmos para saberem quem são realmente. E, em verdade, somente possuem corpos lunares e ego animal, e isso é tudo. Por que então cair na mitomania? A alma, a essência, está engarrafada, adormecida no eu. Então, em que baseiam o seu orgulho místico? Entendamos que no interior da Terra está o mundo dos elementos naturais. Os perdidos jamais consideram esses elementos, ou as regiões inferiores, como um lugar de perdição. As pessoas normais, comuns e correntes, têm a consciência adormecida. Mas aqueles que entram nas regiões abismais despertam no mal e para o mal. Tais pessoas têm uma idiosincrasia psicológica muito especial, possuem uma lógica fatal. Portanto, não é nada estranho nem surpreendente que para os perdidos no abismo, o branco é preto e o preto é branco. Para esses condenados, citar o nome de Jesus ou o nome da Divina Mãe Kundalini é uma blasfêmia, algo imperdoável. É a mesma coisa que provocar sua ira e eles partirem violentamente para o ataque. Mas eles não ignoram o fato concreto de que terão que passar pela segunda morte, mas não a temem. Pelo contrário, imploram-na, pedem-na, sabem que essa é a porta de escape para retornar à superfície da Terra e reiniciar um novo ciclo evolutivo, que terá de marchar da pedra ao homem. Portanto, essa ideia de uma condenação eterna não existe. O castigo, por mais grave que seja o caso, sempre tem um fim. Sem dúvida, os processos involutivos da vida, realizados nas entranhas da Terra, nas infradimensões submersas sob a crosta geológica de nosso planeta, terminam com a segunda morte. E depois, liberada a essência, restaurada a pureza original do material psíquico, reiniciam novamente novos processos de tipo evolutivo. Colocado isso, torna-se clara e evidente a oposição gnóstica ao dogma de uma absurda condenação eterna. É claro que a justiça divina jamais falha. Toda ação, por grave que seja, tem seu equivalente expiatório, matemático e exato. Não é possível pagar mais do que se deve. Caso a divindade cobrasse mais que o devido, obviamente estaria sendo injusta. E Deus não é injusto. Para finalizar, a segunda morte representa involução, retrocesso. Equivale a renascer em corpos cada vez mais densos. Primeiro em formas animalescas, depois em formas vegetaloides e, por fim, em formas mineraloides. Em outras palavras, deixamos de renascer em corpos humanos para renascer em formas de reinos inferiores. As formas ou os corpos físicos dos animais, vegetais e minerais têm existência ou realidade aqui em nosso mundo tridimensional. Mas a alma, a essência ou a consciência passa a viver em regiões cada vez mais densas. E assim, pouco a pouco, os egos vão sendo destruídos nessa descida involutiva, até que, após passarem pelo centro mesmo da matriz inferior, o centro do planeta, saem do outro lado livres de resíduos existenciais, ingressando então em nova espiral ascendente, evolutiva. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas durante o intervalo. Muito obrigado. Paz inverencial.